Fala galera, quem tá falando é o Diego, diretor da Mascoteria. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Recentemente a gente postou uma vaga para modelagem 3D de personagens. E para fazer essa seleção, a gente disponibilizou um concept criado pelo Rodrigo Wolff da Hypno com a seguinte condição. Os interessados deveriam modelar, fazer uma tradução desse concept 3D no ZBrush e apresentar em 3 vistas. Front, left, 3/4. A apresentação do arquivo deveria ser uma resolução mínima de 1920 por 1080, entregue até o dia 5/4. Dentro desse prazo, a gente recebeu mais de 80 modelos e entre eles a gente selecionou 3 que a gente considerou estar mais próximos do perfil que a gente busca. Conforme prometido para todos aqueles que participaram, a gente vai fazer uma análise. Eu vou falar nesse vídeo o que a gente considerou positivo e negativo nesses 3 modelos enviados. Vamos lá? Bem, esse aqui é o modelo do Leandro Sakami. A primeira coisa que a gente avalia, que a gente gostou, é a apresentação. Ele tá agradável, tá um modelo simpático, tá um senhorzinho do bem, conforme o concept. A apresentação tá dentro dos conformes, ele apresentou nas vistas que a gente pediu. Foi a frontal, né, a lateral e a 3/4. Ele colocou algumas vistas a mais aqui, ok, sem problema, tem até um close aqui. Tá com a resolução maior do que a gente pediu, ótimo. A gente pediu uma resolução mínima, então está de acordo. E algumas preocupações principais que a gente viu, que se diferenciou de alguns outros modelos que a gente recebeu, foram tais como o cabelo. Ele se preocupou, deu uma atenção no cabelo. Tá com uns gomos, umas mechas legais, de acordo com o concept. Se preocupou com a parte traseira daqui da cabeça, isso é bem bacana. A roupa deu um pouquinho de movimento de tecido, né? A gente percebe aqui, isso é bem legal também. Por mais que depois passe por um outro processo de retopologia e outras coisas mais, mas é legal, né? Dá uma aparência bacana para o modelo, enriquece. Alguns detalhes de anatomia, como a panturrilha, tem um vinco estilo Infinity, né? Tem umas marcas um pouquinho mais duras para representar músculos. Alguns volumes aqui como o cotovelo, isso é bem bacana. As cores estão de acordo com o concept. Não sei se é o mesmo tom, não é essa análise de fato, mas estão num tom próximo pelo menos. E modelagem, desculpa, modelagem dos óculos. Os óculos no concept não estão muito, ele não está muito definido. Ele está um rabisco bem simples e ele teve uma tradução bacana, uma tradução boa do óculos. O estilo aqui combina com o perfil do senhor, com esse estilo da cordinha. Enfim, tá muito bom o modelo, tá bem apresentado e a gente gostou. Segunda etapa de avaliação é a proporção. Para avaliar essa proporção, a gente faz esse processo aqui internamente, que a gente cria algumas linhas guias de referência. A gente alinha aqui nos pés e na cabeça, para a gente ter uma primeira referência e alinhar o concept que está aqui. Então a gente colocou um alinhamento base aqui nos pés e na cabeça, certo? E a gente também pegou essa parte da cabeça aqui e rotacionou ela para ficar um pouquinho mais de acordo com o alinhamento do modelo 3D, porque o concept está posado
E a gente quer avaliar depois o rosto aqui um pouco mais próximo e deixou ele também alinhado na vertical. A primeira coisa que a gente pode perceber aqui deixa eu separar isso, fica mais fácil. Então, a primeira coisa que a gente pode perceber aqui é que o modelo basicamente está dentro do alinhamento padrão aí seguindo o concept. Então ele está alinhado com os pés, ok. Os principais aqui na cintura está bem próximo. O ombro aqui também está o ombro, ou base do pescoço, né? Está alinhado. A gente alinhou aqui também a cabeça, a proporção de cabeça e corpo, acho que está ok, né? Está batendo aqui com a altura da cabeça, com essa. Então tá legal essa proporção base. De pescoço, de rosto, a gente usa essa aqui para fazer uma avaliação um pouco mais a fundo. Então a gente percebe aqui que alinhando o queixo e o topo da cabeça, a gente tem algumas guias que não estão batendo muito. Por exemplo, o nariz e o olho, né? A gente tem a linha aqui próximo da base do nariz e nossa linha aqui está longe do nariz. Os olhos aqui estão na base, quase no meio dos olhos, essa linha, e essa aqui está consideravelmente abaixo. O terceiro ponto é o formato da cabeça. Mesmo estando na perspectiva, a gente consegue identificar um formato retangular da cabeça, claro que com as suas partes arredondadas. E aqui a gente tem uma parte reta na lateral, ok, com arredondamento aqui embaixo, mas aqui na cabeça ela cria um ponto em ângulo, onde o topo da cabeça afina conforme vai subindo. Não é isso que a gente tem no modelo do concept. Para fazer esse ajuste, esse teste de ajuste, a gente faz primeiro o seguinte: praticamente um Frankenstein do modelo que a gente faz, tá? É bem grotesco, mas funciona muito bem. A gente ter essa avaliação e saber o que tem que ajustar depois no 3D. É muito mais prático do que a gente fazer isso direto no 3D. Então a gente baixou um pouco aqui a parte do rosto. O restante a gente pode fazer no Liquify. Os olhos talvez a gente consiga baixar um pouquinho mais. Nariz um pouquinho mais também. Vamos fazer no Liquify isso. Outra coisa também que percebi agora é o bigode. O do modelo 3D está um pouco mais alto, né? Mais largo. Esse tamanho aqui. Então, a gente consegue fazer e prever isto aqui no Liquify. Então, primeira coisa, baixar esse nariz, automaticamente diminuindo aqui o formato do bigode. Os olhos também está um pouquinho maior. Opa! Um pouquinho maior do que precisa. E um pouquinho mais para cima do que precisa. Sobrancelhas talvez um pouquinho maior também. Então a gente tem aí um modelo mais... Opa, esqueci uma coisa. Parte da cabeça que eu havia comentado aí. Ela está um pouquinho mais fina na parte de cima. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Que na verdade funciona
bem próximo do ZBrush, se fosse um brush do Movie, por exemplo. Dá para testar uma forma bem rápida. Então a gente consegue aqui comparar esse pequeno ajuste e a gente consegue uma aproximação muito maior do concept. Porque o cliente, ele aprovou isso, ele teve essa empatia com esse concept e esse aqui, apesar de estar próximo, né, tá com as características dele, mas dá para ser um pouco mais fiel. O cliente vai considerar isso aqui muito mais próximo do que ele aprovou na etapa anterior. Na parte do corpo, eu faria poucos ajustes aqui. No caso aqui no cavalo, que é um pouquinho mais alto, e na grossura aqui dos bolsos. O bolso tem um peso um pouquinho maior aqui na parte dos shorts. Isso a gente consegue também fazer aqui no Liquify. Também um pouquinho mais alto, e os bolsos um pouquinho mais de peso neles, um pouquinho mais de volume. Então, esses pequenos ajustes já resolveria bastante coisa. Eu não sei na questão do boné, eu estou na dúvida, mas talvez seja algo um pouco de modelagem, mas se for muito pouco, ou talvez de posição. Fiz uma rotação da aba para baixo já resolveria. Porque se a gente for considerar que a base do boné aqui, ele tem uma distância considerável até da sobrancelha, que a gente tem aqui. Então acho que o boné não chega a ser um problema. Ou talvez um pouquinho de tudo, poderia aumentar um pouquinho a modelagem do boné nessa parte e abaixar um pouquinho a aba. Mas isso não descaracteriza aqui a impressão do rostinho dele. Pode ser a questão de pose também, enfim. Esses pequenos ajustes que eu faria na parte da proporção frontal, e na parte lateral faria também um pequeno ajuste na pose dele. Ele está com um leve movimento da coluna, isso é bacana, acho que tem que ter mesmo, mas acho que ele poderia ser um pouquinho mais acentuado, de colocar um pouquinho mais de lombar aqui nele, um pouquinho mais de curvatura da barriga aqui, na parte da frente. Então eu acho que vai dar um movimento mais confortável para a pose inicial dele. Ficaria algo próximo disso. Leve curvatura aqui. São detalhes bem sutis, tá? Mas fazem diferença. Tá vendo? Então isso já resolveria bem essa parte de proporções e pose. Um último ponto que eu gostaria de comentar aqui para vocês é o rosto, o close aqui do rosto. Cílios são muito bem-vindos, a gente usa bastante aí em quase todos os nossos personagens. Mas a gente considerou esse aqui um pouquinho pesado, né? Lembra até um pouco uma maquiagem, talvez. E analisando direitinho, a gente chegou à conclusão de que ele poderia ser um pouquinho mais fino, nessa espessura, e ele ser um pouquinho mais curto também, começando aqui mais ou menos e terminando aqui. Se a gente for fazer uma simulação rápida aqui, com a pintura talvez nesse caso fique um pouco mais fácil de simular. Isso aqui já ajuda bastante. Então tem uma sensação um pouco mais delicada do rosto. A região do olho já é uma região delicada. Então é legal que a gente tenha essa pálpebra. A gente tem o volume do olho, depois tem a pálpebra que envolve o olho. Isso é bacana
quase todos os casos. Esses cílios muito grossos não estavam ajudando muito nessa delicadeza da parte do olho. Bom, pessoal, é isso. Mas de resto tá de parabéns aí o Leandro. Eu espero que tenha ajudado tanto o Leandro aí quanto o restante nesse nosso ponto de vista. Vamos pro próximo. Bom, pessoal, esse aqui é o modelo da Thaís Kenji. A gente gostou bastante também. Quanto à apresentação, ela também fez de uma forma bem bacana. Ela apresentou conforme a gente pediu. Ela mandou essa imagem aqui com essas 4 listas. As 3 que a gente pediu foram estas: frontal, left 3/4, e adicionou uma de trás. Ela mandou também um wire, né? Pelo que eu estou vendo aqui, ela tem uma versão low poly. Não sei se foi retopologia ou se foi Occlusive Mesh, mas acredito que foi alguma retopologia, que está bem organizada aqui a malha. Tá bacana, teve um cuidado bem legal aí com o modelo. E ela também mandou um GIF do turntable do modelo, que achamos bem bacana também. Sobre a análise dela, a gente considerou as mesmas coisas que no Leandro. Fizemos as linhas guias. E primeiro, assim, o modelo também está agradável, está simpático, né? Tá carismático, tá um cartoon bacana. As lines são para ver a referência das proporções e as referências comparando com o concept. Então a gente fez as lines da mesma forma que a gente fez com a do Leandro, e a princípio também tá tudo ok, tá bem próximo aí da estatura do nosso personagem, do concept. O que a gente conseguiu analisar de cara aí foi a parte dos shorts aqui, que está um pouquinho menor. Ele parece ser menor, né, o shorts. Não está batendo aqui um pouquinho a parte do pescoço, da base e da cabeça, né? Isso considerando que a gente alinhou a base dos pés e da cabeça. Então o primeiro ajuste seria aqui na parte do tronco e da cabeça, alguma coisa próxima disso, né? Então com esse ajuste aqui a gente já consegue equilibrar essa parte dos ombros aqui, né? E do queixo, pescoço, etc. E uma outra parte que poderia também ajudar é essa parte aqui do shorts, né? Ele além de ser um pouquinho mais para baixo, o cavalo, que é o cox, ele também tem a impressão de ser um pouquinho maior, tem um peso maior, né? Aqui está menorzinho. Então talvez a gente possa considerar aqui este modelo aqui do shorts. Tem um pouquinho mais de peso também no modelo. Talvez um pouquinho também para cima. Então a gente deixa um pouquinho mais próximo aí do concept. E os bolsos também, a gente acha que poderia ser um pouquinho maior. Assim como do outro lado. E acho que a questão de proporção na parte da frente seria isso. Inclusive aqui, quando a gente ajeitou aqui a parte da cabeça,
ele automaticamente alinhou aqui a parte dos nariz e dos olhos. Então a Thaís, ela já conseguiu equilibrar melhor aí um pouquinho nessa questão da posição do nariz e dos olhos. Ela teve uma tradução um pouquinho diferente aqui do nariz, né? Ela colocou até umas narinas, um pouquinho mais de informação. É uma outra tradução, bacana também, mas é uma outra forma de pensar. Não está realista, não está com um aspecto humano, que a gente procura evitar, mas está bacana. A proporção, né, do bigode também está mais próxima. As orelhas estão com um formato legal. O que a gente talvez evitaria um pouquinho é esse excesso de informação, de volumes, né? Que vem um pouquinho da anatomia humana. A orelha nossa, ela tem esses veios, né? Essas ondulações internas aqui da orelha. E no cartão é bacana simplificar, deixar isso de uma forma mais simples. Na questão da postura, que a gente avaliou lá no interior do Leandro, ela já assumiu uma postura bacana, assim, já está confortável, já está com um movimento legal, a gente considera que está bem bacana já essa postura. A gente está com uma visão aqui ortogonal, sem perspectiva, isso ajuda também a visualizar melhor a silhueta. Uma coisa que a gente achou aqui um pouquinho mais crítico de ajuste é essa parte da lateral. A vista lateral dela causou um pouco de estranheza neste formato da cabeça. Deixa eu apagar essas linhas. Neste formato da cabeça, a gente tem a parte de trás aqui. Tenta fazer alguma coisa assim. Desce a testa nos olhos, depois ele vem aqui pra frente. Ele fez lembrar um pouco até um focinho, né? Então, característica de animais que ele tem um pouco dessa parte do nariz, narina e boca um pouco mais pra frente, né? Então a gente achou um pouco estranha essa parte só. Uma questão de ajuste, ficaria alguma coisa assim. Outra coisa é o boné, né? O bonézinho dele, por estar com o cabelo saindo para fora, o boné normalmente é um pouquinho justo, né? Tem que ser encaixado legal na cabeça, então a gente considera que esse boné poderia dar um pouquinho mais de pressão no cabelo também. Então isso ajuda aí no modelo. Pode perceber que trazendo a boca e o nariz, essa parte do maxilar também, que estava muito comprida, né? Já ajuda bastante nessa percepção da vista lateral do modelo. Sentimos falta aqui do óculos, né? Que acho que não deve ter tido tempo de fazer. Causa uma impressão também do modelo, mas ainda assim é um modelo bacana. No mais, ela se preocupou legal também com essa parte do cabelo, os movimentos das mechas, é uma solução diferente que o Leandro deu e funcionou muito bem também. Está com um movimento legal, a parte de trás também está bem resolvida, né, essa parte do cabelo. Voltando aqui no assunto das roupas, ela trouxe um pouco aí de movimentos para o caimento da roupa, isso é legal, ajuda também na apresentação e sentir um pouquinho do modelo. Parte dos olhos, ela já fez um pouquinho com expressão, né? Aquela expressão quando a gente sorri, a parte das bochechas sobe, causando essa intersecção aqui da silhueta da bochecha com os olhos. Bacana. Isso é legal. Sentimos falta um pouquinho dos cílios, que é aquela parte que dá uma ressaltada aí no olho. E uma outra coisa que a gente também acha que poderia ajudar nesse modelo é a parte das mãos, né? As mãos, mesmo caso do Leandro, né, dos dedos, na verdade não do Leandro, isso é um caso mais nosso interno, né? Dica aí para quem for irrigar e pousar
os dedos um pouquinho mais retos, tanto na vista frontal como de cima, em direção deles. Mas questão de modelagem aqui, o que a gente acha que poderia melhorar é essa parte da anatomia dela. Ela está muito fininha, né? Ela está muito delicada. Caberia bem talvez para um modelo de uma mulher, né, que tem um pouco as mãos mais delicadas, né, ou de um modelo extremamente magro, né, de um personagem que seja de característica magra. Então a gente sugeriria fazer esses dedos um pouquinho mais gordinhos, mais parrudos. Isso também ajudaria o modelo. No mais, acho que é isso. Uma coisa legal também, que a gente viu que ela se preocupou, é essa parte da luva, né? No concept a gente não tem. É bem simplificado, tudo bem simplificado, né? Até foi proposital isso pra gente ver a preocupação e o nível artístico aí do pessoal. E ela teve esse cuidado aqui na luva, um acabamentinho simples, mas ajuda, né? Que é esse degrauzinho no final, né? Como se fosse um acabamento de costura ou de volume mesmo, né? Isso causa uma impressão legal. Esse caimento assimétrico, né? Ele está aqui um pouquinho mais justo e aqui está um pouquinho mais folgado, isso é bacana. A preocupação que ela teve acho que é a pintura, de fazer aqui uma costurinha na borda, como se fosse o acabamento da manga. De leve também uns amassadinhos aqui, isso é bem bacana, bem legal, costurinhas no bolso. Enfim, ela teve uma preocupação legal aí na parte artística aí também do modelo. Não foi pedido isso, mas é bacana, isso é natural dela, né? Essa preocupação. Isso ajuda bastante no projeto. Bom, Thaís, mas está de parabéns, de qualquer forma. Foram poucos ajustes aí e merecido aí ser uma das escolhidas do nosso desafio. Vamos pro próximo. Bom, pessoal, esse aqui é o modelo do Pedro Ragazzi, o terceiro que a gente selecionou. Assim como os outros, a gente gostou bastante, atendeu aí os princípios básicos aí de como a gente pediu. Ele apresentou na pose T aqui, até sem cores, mas ok, é o suficiente para a gente avaliar o modelo. Então, pose front, vista left, 3/4, e aqui uma de costas. E aqui embaixo ele apresentou com polypaint, já nas cores do concept, e também com a pose do concept. Análise geral aqui, ele está bem carismático, está bem modelado, ele está um cartoon muito bem traduzido, a questão de volumes, formas, a simplicidade, né, dos modelos, tá muito bacana, tá bem legal mesmo. Ele não trouxe aqui alguns movimentos de roupa como os outros, até parece que a malha está um pouquinho mais embaixo, mas isso não impede de perceber que o modelo está muito bem feito. Coisas aqui que a gente gostou bastante, que isso veio dele, não estava nem resolvido no concept, mas veio um lado artístico dele, que é essas soluções não simétricas, né? Ele fez alguns cortes aqui diagonais da botinha dele do pé, deixou umas partes um pouquinho mais com vão da outra, isso é bem legal. Formato dos joelhos, né? Deu aquela leve marcadinha. Que mais? O bigodinho ficou muito bacana, né? O formato dele também dentro aí do concept, deu um volume legal, combina bem com o estilo de modelagem do cabelo. Uma outra solução muito boa que ele trouxe pra gente. A gente pode ver aqui na vista de costas, uma solução muito boa de cabelos modelados, né? A gente tem a mesh, a gente tem a massa do cabelo,
mas a gente tem movimento, a gente tem informação de movimento de cabelo, dos gomos, do penteado dele. Isso é bem bacana. A tradução que ele fez aqui para o áudio também está bacana. Simplificado, mas bem funcional. Está bem dentro aí do concept. A sobrancelha, como até comentei nos outros, ela já está aqui com um pouquinho de volume, né? A gente tem um pouquinho de volume, não está aquele papelzinho chapado. Então a gente percebe bem esse inchadinho dela. Isso é legal também. O que mais? No mais, a gente... Bom, gostando bastante coisa. A pose aqui também dele, a pose já está bem legal. O movimento da coluna aqui e das pernas. O boné tá bacana, quadradinho no estilo. Eu acho que esses foram os pontos que a gente realmente gostou. As mãos estão muito bem modeladas. Aqui na pose dá para perceber que se preocupou aqui com as falanges, né, o gominho da mão dele. A gente até acha um pouquinho realista demais, mas ficou bacana, tá bem modelado. Sugeriria aí dar uma simplificadinha de leve, tirar um pouquinho dessa anatomia real, né, da mão, uma simplificada nas silhuetas, mas são detalhes bem sutis. A luva também acompanha esse estilo da botinha, meio irregular, né? Tá encostada de um lado, tá dando tensão, tá com folga na outra. Automaticamente isso causa uma impressão bem legal de poses, né? Que é um contraste de silhuetas, um lado um pouco mais simplificado e o outro é um pouquinho mais de informação. Tá muito bem posado também. Fazendo agora a análise um pouquinho mais a fundo, críticas, sugestões de ajustes, né, podemos falar assim. A gente fez aqui mesmo. Nos outros a gente fez aqui na pose T, na pose default, mas como que já estava posado, a gente pode fazer aqui direto na pose. Que das três aqui, esse aqui é o que está bem dentro aí da pose do concept mesmo. Então de cara aqui, colocando as linhas, a gente consegue ver que ele está um pouquinho fora na questão de proporção, né? Aqui ele aparenta ser um vovozinho mais baixinho, mais cabeçudo, né? E aqui ele é um pouquinho mais alto. Acho que a única diferença é essa entre eles. Então se a gente fizer um leve ajuste aqui de proporção de cabeça para corpo e aumentando um pouquinho a parte de baixo do corpo dele, e na cintura, na pelvis, já encaixa bem na proporção do concept. Então acho que essa é a única sugestão que a gente faria aí pro Pedro. A gente também diminuiu um pouquinho a coisa, a orelha. Já juntei, mas a orelha também dá uma leve diminuidinha. Então tem um pouquinho grande. A gente, mesmo sem um ajuste aqui, a gente costuma fazer da seguinte forma esses pesos, né, de proporção. Pode ajudar aí vocês quando for fazer novos modelos, usar também esse método. Então se a gente analisar aqui o peso da cabeça, né, comparando com a pose, tem essa leitura aqui base. Então a gente tem aqui o comprimento da cabeça, o comprimento, distância da largura da orelha. Então, quantas orelhas a gente usaria aqui para
fazer essa cabeça, né? Daria 3. Um pouquinho mais que 3, é o 3. Se a gente fazer essa mesma análise aqui no modelo, a gente poderia falar que ela deu 1, 2, um pouquinho mais que 3, né? Um pouco mais que 3, deu 2,5. 2 orelhas e meia daqui daria o tamanho da cabeça, aqui daria 3. Então a gente considera que essa orelha está um pouquinho maior do que deveria. Quando a gente ajustou aqui, a gente já fez essa compensação. Então provavelmente não medi, mas deve chegar algo próximo. Uma orelha dessa deve estar 3 cabeças. Então isso aqui pode ajudar bastante vocês aí a mensurar aí se o modelo está dentro da proporção do concept. Então a gente consegue fazer justamente essas linhas, né, que a gente faz. Se a gente for fazer essa leitura pelas linhas também, né, a gente tem esta linha aqui, que é quantas cabeças o corpo tem, né? Tem 1, 2, um pouquinho mais que 3, que agora está equilibrado. Mas se a gente for ver aqui na anterior, antes do ajuste, tem uma cabeça aqui, a gente vai ter 1, 2, quase 2 cabeças, né? Um pouquinho mais, sendo que aqui no outro a gente tem quase 3. Então já dá para identificar que está um pouco fora aí da proporção, certo? Mas basicamente é isso. No geral a gente gostou bastante do modelo do Rodrigo. Faria talvez os mesmos comentários dos outros, mas não a questão de modelo, já é uma questão mais técnica do nosso processo, né, de fazer as mãos e braços um pouquinho mais retos, né, sem essa curvatura, tanto do braço quanto dos dedos. Isso aqui é bem legal, esse movimento, dá uma naturalidade bacana para as mãos, mas pode atrapalhar um pouco no processo de produção aí, quando for irrigar, pousar, etc. Uma coisinha que a gente também sentiu um pouco de falta aqui é da sola, ela está acabando muito seca, né? Então talvez se tivesse uma solinha, nem que seja pequenininha, mas daria um detalhe um pouquinho a mais aqui para ele. Já resolveria esse problema. Aqui também dá para perceber. Se eu tivesse leve bordinha, já teria um acabamento um pouquinho melhor. Ainda um pé fininho, mas ele poderia ser um pé mais gordinho, talvez. Opa. Assim, essa sola. Um detalhe minucioso aí, preciosismo, mas que no final da composição aí enriquece os detalhezinhos pequenos. Pessoal, mas é isso. Espero ter ajudado aí vocês. Espero que depois desse vídeo vocês consigam também olhar para o modelo que vocês fizeram e entender, né, onde poderia ser melhorado. Talvez a forma de pensar, talvez esses modelos te mostraram novas soluções, né, uma nova forma de enxergar aí a tradução de um concept. É isso, vou ficando por aqui e parabéns aí pelo empenho de todos, né? Todos que participaram aí, mostraram um real interesse aí na oportunidade e chegaram cada um no seu estado, né?
Mas eu acho que esse vídeo aí vai ajudar a todo mundo ter um feedback positivo para próximas oportunidades e próximos trabalhos de cada um de vocês. E parabéns também novamente aí para o Leandro, a Thaís e o Pedro. Tá certo, galera? Um grande abraço aí e até o próximo vídeo.